Olá, você ligado no canal da Sala da Elétrica. Seja bem-vindo a mais um vídeo da série Relâmpago que estamos fazendo sobre instalações elétricas, tá ok? Eu sou o professor Poleto, sou responsável pelo curso de instalações elétricas aqui da Sala da Elétrica. Eu sou formado em automação industrial e controle e tenho 40 anos de prática na área de instalações elétricas. E hoje eu estou aqui para dar continuidade à série que nós estamos fazendo sobre instalações elétricas na prática, nessa série Relâmpago. E hoje nós viemos aqui conversar com vocês sobre um assunto muito importante que é para você ter uma noção do universo que é para o profissional de elétrica atuar na área de instalações elétricas. Dentro da instalação elétrica, nós temos aí vários conceitos, né? Eu vim passando para vocês nos dois vídeos anteriores alguns conceitos que você utiliza para poder aprender como funciona o equipamento elétrico que você vai instalar e mostrei para você a forma que você vai entender o funcionamento e vai fazer um diagrama que vai mostrar para você como você vai ver na prática a instalação do equipamento que você está pretendendo, tá bom? Então nós aprendemos dois diagramas importantes, que é o diagrama unifilar e o diagrama multifilar. Com eles você tem toda a noção de como funciona o equipamento e qual a quantidade de fios que vai sair de um local para o outro e que vai passar por dentro da instalação elétrica que você vai estar trabalhando, ok? Hoje eu queria mostrar para vocês alguns componentes da instalação elétrica. Eu gostaria de conversar com vocês sobre alguns instrumentos que a gente utiliza no nosso dia a dia e principalmente, né, algumas ferramentas que são responsáveis pela boa qualidade do seu serviço. Uma boa ferramenta, a ferramenta adequada ao serviço vai trazer para você uma velocidade de trabalho maior, né, e uma qualidade técnica bem feita na hora de você fazer a instalação. Eu queria começar a falar para vocês sobre os componentes elétricos, né? Então, voltando, a gente sempre vai falar na área de conceito, porque se eu fosse trazer aqui todos os componentes elétricos que nós temos, a gente ia ter aqui, não ia dar para colocar nessa sala, porque todo dia tem um componente novo, todo dia estão inventando algum equipamento elétrico para ser instalado nas residências, nas indústrias e nos comércios de um modo geral. Então eu queria dividir aí alguns componentes de duas formas, né? Na verdade são três. A gente tem que dividir os componentes elétricos em equipamentos de proteção. Quais são os equipamentos de proteção que a gente tem? Então a gente vai ter o disjuntor, aqui ó, tem um disjuntor bipolar que a gente vai colocar na nossa instalação quando eu vou fazer uma ligação em um chuveiro, por exemplo, eu vou usar um disjuntor bipolar. Eu tenho disjuntor tripolar, eu tenho disjuntor unipolar, então você tem que saber o que você vai instalar para você poder prever lá no seu quadro de distribuição, que faz parte aqui da parte de infraestrutura, né? O quadrinho onde você vai colocar o disjuntor, vai quadrinho aí desde 6 disjuntores até 24, 36, dependendo da sua instalação. Então você tem que entender isso. Qual outro equipamento de proteção que é muito utilizado? O dispositivo DR, né? Nós temos o dispositivo DR, que existe alguns modelos, né? É o DDR e o IDR, e você tem que entender como usa esse equipamento, como que você vai instalar esse equipamento, qual a proteção correta que você vai fazer quando você utiliza esse equipamento. Nós temos outro dispositivo de proteção, que é o DPS. O que é o DPS? O DPS é o dispositivo de proteção contra surto, né? A norma 5410 de 2004, ela não obriga você a colocar na sua instalação. Mas quando você conhecer o funcionamento dele, você vai ver que ele é extremamente importante para a nossa residência, né? E, geralmente na área urbana, onde muitas pessoas interagem no circuito de instalação de eletricidade, né? Então você vai ver a importância que é esse equipamento na sua residência, né?
Fora os equipamentos de proteção, né, os dispositivos de proteção, nós temos os dispositivos de controle. O que são dispositivos de controle? É aquele que vai controlar o que você quer que aconteça na residência. Geralmente, o que a gente mais controla dentro de uma residência é a iluminação. Então, a iluminação, seja ela uma lâmpada específica, uma calha, um jogo de luz ou fita LED, tem tantas coisas que você pode usar na iluminação e você vai fazer o controle dessa iluminação. Que ele vai passar desde o simples interruptor, né, que a gente viu lá uma ligação específica, né, que é o interruptor paralelo dentro de uma instalação, até o que a gente viu no vídeo anterior, o relé de impulso, né, aquele relézinho que eu dou um impulso, ele muda de estado o seu contato. Então, hoje em dia, a instalação elétrica tem componentes de controles assim, quase que infinitos, vamos dizer falar. Nós temos também os sensores de presença, que podem nos dar aí uma semi-automação dentro de uma residência, ou você fazer uma lâmpada ligar num corredor escuro para poder alertar que tem alguém lá, né? Ou você pode ter um sensor crepuscular ou uma fotocélula que pode ser acionada à noite, quando você precisa iluminar um ambiente, sem estar indo toda hora lá acionar o interruptor. Então você põe um sensor noturno lá, que quando chega de noite a lâmpada acende, quando chega de dia a lâmpada apaga. Então são componentes de controle. Nós temos até, né, uma coisa bem mais atual hoje, né, que é o controle de acesso por cartão, né? Você pode fazer na sua instalação. Mas isso aí é mais em indústria, em hotel. Não, pessoal, hoje em dia o pessoal tá ficando barato essa questão de automação em residência. Então o pessoal está cada vez mais utilizando esses equipamentos. E você, profissional da área de elétrica, tem que saber como funciona e como instala. Então, aquela ideia que a gente passou, aquele conceito que a gente passou para vocês de diagrama unifilar e diagrama multifilar vai te ajudar muito na hora de instalar esses equipamentos novos que nós temos aí a cada dia. Os nossos equipamentos de banho, né, que a gente tem bastante aí, e aí a gente vai desde desses mais antigos, que usa aquele resistor lá de 4.000, 5.500, até 7.500 watts, né? Até os chuveiros eletrônicos hoje, que são equipamentos muito bons, né? Que você tem uma vida útil muito grande e um controle de temperatura muito preciso para você utilizar no dia a dia. Então você, profissional, tem que estar atento a isso. Enfim, pessoal, nós temos dentro de instalações elétricas uma série de componentes, milhares deles, para você fazer a instalação. E você vai fazer como? Você vai aprender a olhar no equipamento, verificar qual que é o diagrama que tem lá. Então a gente vai pegar aquele diagrama e vai passar ele para o diagrama multifilar, igual a gente fez lá na ligação do interruptor paralelo e na ligação do interruptor do relé de impulso, tá bom? E aí você vai ter noção de como fazer a instalação desse equipamento. Isso é para mostrar para você que é possível você aprender online de uma forma atenciosa, né, com bastante atenção, com qualidade, e você vai poder fazer na prática aquilo que você está assistindo. Com a vantagem de que você pode voltar o vídeo e ver novamente e tirar todas as suas dúvidas com relação à instalação daquele equipamento que você viu no vídeo ou que você aprendeu em algum canal, tá bom? Outra coisa que eu gostaria de passar para vocês são as ferramentas que a gente usa no dia a dia do eletricista. Eu tenho aqui uma parcela, né, de ferramentas que a gente usa no dia a dia. Não são todas, como eu disse, o universo é muito grande, precisa exatamente saber em qual área que você vai atuar, mas alguns componentes desse que estão aqui é o que a gente mais usa, né, no dia a dia da instalação elétrica. Desde as chaves de fenda até o alicate de prensa terminal, tá bom? Eu gostaria de fazer um detalhe aqui para vocês
com relação à chave de fenda, né? A chave de fenda é um equipamento que o pessoal usa muito errado, né? Por que errado, Poleto? Porque o pessoal não tem atenção de verificar que a largura da chave de fenda tem que ser do mesmo tamanho da fenda que vai ter lá no seu parafuso. Às vezes o cara pega, o profissional pega a chave de fenda errada, né, menor do que a fenda, então ele vai fazer a força para o parafuso lá, vai quebrar a chave de fenda. E aí vai começar os problemas, né? O cara vai trabalhar com a chave de fenda quebrada, ele vai improvisar para poder fazer o aperto do parafuso. Então você tem que lembrar uma coisa, que a chave de fenda ela tem que ser utilizada da mesma largura da fenda do parafuso. E aí você vai estar usando a chave de fenda adequada. Outro detalhe que eu gostaria de falar para vocês, que o pessoal também erra muito. Nós temos uma chave, né, que o nome dela é chave Phillips. A chave Phillips é para usar onde? No parafuso Phillips. E hoje em dia o pessoal não tem cuidado de entender que existe um parafuso chamado dupla fenda. Ou seja, a gente tem um parafuso que ele tem duas fendas. E se você usar a chave Phillips nesse dispositivo, você vai danificar a fenda de aperto. Então você tem que tomar cuidado e verificar que em alguns casos, apesar do parafuso parecer um parafuso Phillips, ele é um parafuso de dupla fenda. Então ao invés de você usar a chave Phillips, você vai usar a chave de fenda. Então fique atento nisso. Outro equipamento que é muito usado, né, é o nosso amigo alicate universal, né? E o nome já diz, universal, né? Mas não é marreta, não é talhadeira, não é alavanca. O alicate é para decapar fio ou para ajudar você na enfiação dos condutores no fio, né? Nós temos aqui a proteção que ele faz quando você está com a sua mão aqui, ele protege de algum curto-circuito, né? Alguma fuga de corrente da área energizada para a sua mão. Então ele tem aqui uma proteçãozinha. Alguns alicates universais, né, eles têm na parte interna aqui da mandíbula, né, nessa parte interna aqui, um prensa terminal universal, que é para você pressionar o terminal no fio, na ponta do fio, quando você vai instalar um terminal. Então, dependendo da forma com que você faz a instalação, você vai utilizar um alicate universal de um modelo mais específico, tá? Nós temos outros dois alicates que são importantes na instalação, que é o alicate de corte lateral, que é para você fazer realmente o corte. Esse aqui é para fazer corte, não é para fazer torção. Se você faz torção do fio com um alicate de corte lateral, ele pode danificar a emenda, então você pode estar prejudicando aí a emenda na hora de fazer a instalação. Nós temos também o alicate de bico, né, para você ir buscar o fio dentro de um local de difícil acesso com a mão normal, você vai com o alicate de bico e busca o componente lá. Enfim, existem vários tipos de alicates e cada um deles são especificamente para fazer um serviço ou outro, né? Dentro dessa parte de crimpagem, que a gente chama de terminais, né? São os terminais que a gente tem, né? Tem vários modelos de terminais. A gente tem que saber qual a ferramenta adequada. Qual outra ferramenta adequada? São os prensas terminais, né? Nós temos alicate prensa terminal, desde o mais simples, como esse que eu falei para você, do alicate universal, ele próprio tem uma matriz lá ali universal, como um monte de tipos, né, de alicates que tem não só a decapagem do fio, como a prensagem do terminal nessa parte aqui, né? Deixa eu colocar aqui. Aqui a gente prensa o terminal e aqui a gente decapa o fio, né? E esse pessoal, ele tem aí uma escala, né, que já te indica qual é o tamanho do terminal que você tem que fazer em cada matriz de prensagem, tá ok? E nós temos também
algumas coisas mais avançadas, né? Que são os alicates que vão prensar alguns terminais específicos, né? Que você tem que fazer um aperto, né? Ó, você vai apertar, ele vai dar uma catraca, vai dar a pressão correta e ele fica travado. Até você dar né? Você vai apertar ele e depois você vai abrir ele, certo? Então, na prática, você vai estar sempre, né, ó, pressionando o alicate e pressionando o terminal para que a conexão fique bem feita, tá bom? Outra ferramenta é o arco de serra. Também tem milhares de modelos de arco de serra, mas você vai usar de acordo com a sua necessidade. Lembrando que existe na lâmina, né, algumas diferenças de quantidade de dentes por polegada. Tem 12 dentes por polegada, 24 dentes por polegada. Sempre lembrando que quanto mais fino for o material que você vai serrar, mais dentes você vai ter que ter na sua serra. Então, uma lâmina de serra que tem 24 dentes é para um material mais fino do que uma lâmina de serra que tem 12 dentes por polegada. Então, tome cuidado aí na hora de você selecionar qual que é a lâmina mais correta. Uma coisa perigosa de se trabalhar, que ocasiona muito acidente com o eletricista, é o estilete, né? O pessoal costuma trabalhar com estilete com a lâmina muito aberta. Isso é muito perigoso, né? Você tem que fazer, dependendo do serviço que você vai fazer, usar o mínimo possível, né, da lâmina para fora do estilete. Para quê? Para evitar que ela quebre e para evitar que você possa se ferir na hora que você está fazendo trabalhando. Então, com o estilete, você sempre vai trabalhar ele do seu corpo para fora. Procure sempre posicionar o corte ou a decapagem do fio, alguma coisa, sempre para fora do seu corpo. Você nunca coloca o condutor para decapar ele no sentido do seu corpo. Isso daí é uma questão muito perigosa, né? E tem gente que gosta do alicate, tem gente que gosta do canivete, e aí vai depender daquilo que você vai fazer, da sua prática. Pessoal, uma coisa que é importante também saber sobre ferramenta, né, é um negócio que chama ergonomia, aquilo que fica confortável para você trabalhar. Tem gente que gosta de decapar fio com alicate universal. Eu, na minha vida prática, universal sempre foi uma ferramenta muito usada. Mas tem gente que tem mais confortável o alicate de bico para fazer a decapagem. Outros, o alicate de corte. Então você vai ter que achar a ferramenta que você mais se adapta para você fazer o serviço. Até um alicate como esse, né, que é para fazer a decapagem do fio. Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês aqui, ó. Pedi pro Samuel. Você vai colocar o fio aqui, ó, e ele vai prensar, né? Uma matriz prensa, ó, tá prensando o fio. E a outra puxa para poder decapar o fio, né? Então, esse é o decapador. O pessoal gosta muito de usar essa ferramenta aí no dia a dia. Quando você vai fazer uma instalação grande, que você tem que decapar muito, tem muitos componentes para você fazer a instalação, essa ferramenta aqui te ajuda muito. Fique esperto aí que é para você buscar a ferramenta mais adequada para o seu uso do trabalho. Lembrando sempre que para cada tarefa a gente tem uma ferramenta específica. Para cada tarefa a gente tem uma ferramenta que vai te ajudar. A ideia da ferramenta é ajudar. Então, nunca improvise com ferramenta, né? Aquela história de usar o alicate para bater, usar a chave de fenda como talhadeira, tudo isso daí você tem que ter noção. Olha, chegou na hora de bater e precisar quebrar alguma coisa, eu vou pegar o martelo, né? Eu vou pegar o martelo e vou pegar a minha talhadeira, certo? Vou pegar o martelo e a talhadeira. Ah, mas é 2 batidinhas e não vou usar mais. Eu vou ter que usar a chave de fenda de novo. Não importa. Você, profissional, tem que ter noção que a sua ferramenta é muito importante para o seu trabalho. Então você tem que preservar e usar ela só no local mais adequado de acordo com
para que ela foi fabricada. Talhadeira para quebrar parede, não é para tirar parafuso. A mesma coisa que a chave de fenda, é para tirar parafuso, não é para poder tirar, bater lá no dia a dia, tá bom? Agora eu quero falar uma coisa importante para vocês, que são os equipamentos de medida, de medição, né? Que é o nosso multímetro. Para a gente fazer a instalação, eu preciso de um multímetro? Não, né? Eu preciso do multímetro para fazer verificações, se está energizado ou não, se eu tenho algum defeito ou não. Então eu vou procurar o defeito, vou ver no meu multímetro, na escala de continuidade, ver se tem alguma coisa que está interrompida ou não. Então o multímetro, né, é um dispositivo muito útil para você fazer manutenção e verificação na sua instalação elétrica, tá? Por que multímetro? Porque são várias medidas. Para mim medir tensão elétrica, eu tenho que usar o quê? Um voltímetro. Para mim medir corrente elétrica, eu tenho que usar o quê? Um amperímetro. Para mim medir resistência elétrica, eu uso o quê? Um ohmímetro, certo? Então, esse equipamento aqui, ele agrega essas 3 medidas, tensão, corrente e resistência. Basta apenas eu mudar a escala e medir aquilo que eu quero. Lembrando você, na sua prática, né, a gente vê muito equipamento desse tipo aqui, né, multímetros, e desse tipo aqui, que também é um multímetro, só que de alicate, né? Alicate, né, que chama de garra, clamper, o pessoal chama, em inglês, né, garra, né? É muito utilizado aí. A gente tem que lembrar que esse equipamento aqui, eu não vou conseguir fazer medição de corrente alternada, né? Na residência nossa aí a gente mede corrente alternada. Existe aí uma diferença entre corrente alternada e corrente contínua na hora de obter medição. Esse equipamento aqui, ele já mede corrente alternada, né? Você pega o fio, coloca aqui e você consegue visualizar direitinho, né, qual é a corrente que está passando naquele condutor. E com isso, avaliar se aquele equipamento elétrico, a máquina de lavar, a geladeira ou o próprio chuveiro, ele está puxando a corrente adequada segundo a etiqueta do produto. Outro aparelho que é de extrema importância e que você, ao longo do tempo, tem que se qualificar no sentido de conseguir adquirir o componente, né, e aprender a mexer no componente, que é o termômetro, né? Hoje em dia aí a gente vê aí nos vídeos do YouTube, né, muita gente falando sobre aterramento, tal, mas não caiam nessa questão de você querer fazer coisas fáceis, né? Não caia na vontade de buscar um vídeo que encurte caminhos, né? A primeira coisa que você tem que fazer sobre aterramento é entender como que ele funciona, entender como que ele é instalado, né? E fazer o quê? Principalmente a medição de aterramento. É só com esse aparelho que você vai saber se o seu aterramento está bom ou não. Se tem uma haste, se tem duas, se tem 10 hastes, se ele está ligado no TT, se ele é TNC, se ele é TNCS, isso não vai te dizer se ele está realmente no valor de resistência adequado para aquela instalação. Lembrando que existe aí o mito dos 10 ohms, né? A gente já tem vários vídeos aí, a Sala da Elétrica já fez vídeos aí sobre isso, e você tem que dar uma estudadinha para verificar. Então o termômetro é um aparelho muito importante que você deve ter na sua mala de ferramenta. Claro que você não vai usar ele todo dia, e ele não é assim tão barato. Então você vai adquirir ele com o tempo que você for estar na profissão. Mas lembre, para você ser um profissional qualificado e um profissional que o seu cliente veja você com confiança, ao longo do tempo é ideal você adquirir e aprender a trabalhar com ele. Ah, mas qual que é o melhor termômetro? O melhor termômetro é aquele que você sabe trabalhar. Qualquer equipamento elétrico, o multímetro, seja o clamper ou seja o outro, você tem que se adaptar a ele, você tem que saber como ele funciona.
porque é muito ruim você pegar um aparelho e tirar uma medida errada, né, por falta de interpretação ou por falta de entender como funciona o aparelho. Então, antes de você comprar, entenda o aparelho e compre um modelo que é fácil para você e atende aquilo que você está querendo, tá bom? Outro modelo muito pouco usado, que poucos eletricistas utilizam, né, é o luxímetro. Né? O que é o luxímetro? O luxímetro ele é um aparelho que mede a iluminação. Tá? Ah, Pauleto, mas eu nunca vi ninguém medir na residência a quantidade de luz. Mas lembre, você eletricista nem sempre vai estar sendo chamado só para fazer instalação residencial. Às vezes uma instalação comercial, às vezes uma instalação industrial. A NBR 5410 é para você fazer instalações em baixa tensão. Então, baixa tensão eu tenho em todos os lugares, seja na indústria, seja no comércio ou seja na residência. Então, o luxímetro é importante para você entender como está a quantidade de luz naquele ambiente. E aí você vai poder comparar com a norma técnica correspondente, qual que é a quantidade certa. Se você precisa melhorar, ampliar a quantidade de luminárias, por exemplo, quem vai instalar a luminária é você, então você tem que saber se existe a necessidade ou não de instalar pelo luxímetro, é o que vai te dar a noção, tá bom? Outro aparelho bastante usado, mas pouco adquirido por eletricista, principalmente o pessoal de instalações elétricas, nós temos um megômetro, né, que é para fazer o quê? Para que serve o megômetro? Para fazer a medição de isolação, né? A gente usa muito em motor elétrico, mas e na minha residência? Eu vou ter necessidade de usar? Posso ter, nos testes finais de uma instalação elétrica, a gente usa um megômetro para saber se a instalação está bem isolada. Se em algum momento da minha instalação eu não tenho uma baixa isolação, que pode provocar o desligamento dos meus aparelhos de dispositivo residual. Então, tome cuidado que esse é um aparelho importante também para você fazer a verificação final. Então, esses aparelhos que eu falei para você, claro, o eletricista que está iniciando, né, ele vai ter algumas coisas básicas, né? Nós temos alguns testes básicos, né, que são testes para verificação de tensão, né? Você encosta lá no seu condutor, ele vai dar um apitinho e vai acender, se ele for um fio de fase ou não. Isso aqui é bom para você encontrar defeito, né? De repente, ó, tem tensão aqui e não tem tensão lá. Então pode ser que no meio desse caminho a gente tenha aí um condutor interrompido. Então vai desde os mais simples, que é interessante você adquirir aí para você começar o seu trabalho em instalações elétricas, até os mais sofisticados e um normal, né? Não precisa comprar uma coisa muito sofisticada para você trabalhar numa residência para fazer medição. Claro que quanto mais sofisticado, melhor qualidade você vai ter no seu serviço. Lembrando que existem algumas classes de isolação para esses aparelhos. O que é classe de isolação? Cada classe de isolação, ele permite você usar o equipamento numa instalação específica. Existem desses aparelhos aqui que é classe 1. Classe 1 é uma classe muito baixa, porque a gente usa o de classe 1 de isolação em bancadas para fazer testes eletrônicos, coisas com baixa tensão. Quando você vai para a área residencial, o ideal seria você usar um de classe 2, que é uma tensão de isolação até 750 volts. Eu indico que você compre, para você trabalhar na área de residencial, um de classe 3, que vai até 1000 ohms, que é o sistema de isolação interna do aparelho. Caso você tenha algum problema na hora da medição, esse aparelho não venha a explodir ou então a dar uma faísca, alguma coisa assim, que possa dar problema para a sua integridade física. Então, tome cuidado. Indicação para medidores na sua residência, classe 3, tá ok? O que eu queria passar para vocês no vídeo de hoje era
alguns conceitos de componentes elétricos, que são componentes de controle e componentes de segurança, né? Dispositivos de segurança e componentes de controle, que vão desde interruptores, controle, né? Interruptor simples até uma fotocélula, até um sensor de presença, e dispositivos de proteção, que são os disjuntores, DPS, DR, toda essa categoria aí que traz segurança para dentro da sua residência. A gente viu um pouquinho sobre aparelhos de medição, multímetro, terrômetro, megômetro, para você fazer avaliações na instalação para ver se está tudo certo. A gente conversou com vocês sobre ferramentas, né? A ferramenta adequada vai ser aquela que você se adapta a trabalhar com ela e você utiliza ela para o fim correto. Chave de fenda você vai usar para apertar parafuso e não para ser uma talhadeira. Onde você vai usar tudo isso que a gente apresentou para você? Num projeto elétrico é onde você vai ter noção de utilização de tudo isso que a gente está falando aqui. Eu fico por aqui, a gente se vê no próximo vídeo sobre projetos elétricos. Nos acompanhe aí. No próximo vídeo a gente volta a conversar. Até lá, pessoal!